Olá, pessoal. Se vocês estão escutando esse barulho de passarinhos, glória a Deus por isso, porque é um fundo musical natural e, como disse Jesus mesmo, que Deus alimenta cada um dos passarinhos, quanto mais a nós, porque, enfim, meus irmãos, a palavra de hoje vai ser sobre a grandeza de Deus. No vídeo passado, eu tinha explicado sobre a consciência do ser humano e como que todos estão destituídos agora de Deus, mas pela sua graça, pela sua justiça, nós podemos ser salvos. E vemos como que Deus fez tudo perfeito, a terra, o globo da terra e a natureza, e vemos as leis, vemos o sol, a lua, tantas maravilhas, tanta beleza, tanta glória, tanta o firmamento, obra das suas mãos, e nós nos maravilhamos. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Diz, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que fiquem inexcusáveis. Porquanto, conhecendo a Deus, não glorificaram a Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno e que não há outro como ele. Vemos lá no Salmo 19 que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E continuando, um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Deus, em sua infinita sabedoria, as suas grandiosas sabedoria e a sua eternidade e os detalhes que tudo que ele fez é impressionante. Isso me fascina. Eu não sei vocês, porque lá em Isaías diz: ainda que antes que houvesse dia, eu sou. Então não há outro como nosso Deus. Não há outro. Não há outro. Não existe, quem criou Deus? Não. Olha só que Deus disse a nós: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Portanto, Deus na sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode nos separar do amor de Deus? Será tribulação? Angústia? Esse deserto que você está passando? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque já não há mais nenhuma condenação para cristão em Cristo Jesus. Quando você sabe a sua identidade em Cristo Jesus, você começa a usar verdadeiramente a sua armadura, pois o que é a armadura de Deus? A couraça da justiça. Quando Deus nos protege, a couraça da justiça, o nosso centro, os nossos sentimentos, o capacete, a salvação, enfim, a espada, a palavra de Deus, o escudo, a fé. Portanto, Deus, ele é tão cuidadoso, ele é tão perfeito, que a palavra de Deus diz que se nós passarmos pelas águas, ele estará conosco. Veja o que diz lá: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo, o Salvador. Portanto, em todas as circunstâncias, Deus está te cuidando, Deus está te livrando. Lembra aquela música? Te guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior. Exatamente isso que Deus está fazendo na sua vida. Portanto, tome posse dessa palavra, essa palavra de conforto, essa palavra que muitas pessoas estão precisando. Portanto, se essa palavra está tocando forte no seu coração, se essa palavra está fazendo sentido, você tá vendo, meu Deus, eu precisava de uma palavra dessa, Senhor. Compartilhe essa mensagem. Se você estiver ainda sentindo, coloque no status do seu Instagram, o seu status no WhatsApp.
Compartilha pelo menos por 3 pessoas. Quantas pessoas estão precisando? Quantas pessoas estão em dúvida se há um Deus? Poxa, mas se há um Deus, por que eu estou passando por isso? Se há Deus, por que há tanta injustiça? Se há Deus, por que ele não tira o mal? Tem muitas pessoas que estão em dúvidas. Por que, meus irmãos? Um plano que o inimigo faz e que ele tenta colocar no nosso coração é colocar dúvida no que Deus é. Daí, se nós colocamos dúvidas no que Deus é, nós não temos só promessa. E o que é fé, meus irmãos? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus diz a Jesus Cristo? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Fica imaginando o seguinte, Deus falando para o seu filho Jesus. Deus. Isso é maravilhoso, a palavra de Deus é incrível. Porque, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que no princípio era Jesus, e Jesus era Deus, e Jesus estava com Deus, e sem o Senhor Jesus, nada do que foi feito seria criado. Aleluia, isso é muito forte. E aqui, amasse a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus tem um jugo óleo de alegria, mais do que teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das suas mãos. Eles permanecerão. Você permanecerá. Eles perecerão, mas você permanecerá. Ou seja, em outras palavras, no princípio era Deus. E Deus era Jesus. E o Espírito Santo parava sobre as águas. Traduzindo aqui para vocês. Em Cristo, Deus criou os céus e a terra. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ei, olha o seguinte. Pensa aqui, meu irmão. Glória a Deus. Deus que criou os céus e a terra. Que é além do nosso entendimento. Será que uma criatura... Meus irmãos, será que uma criatura pode ser mais sábia que o seu Criador? Será que os seus pensamentos, os seus planos são maiores que o Deus? Será que o seu caminho é maior que o Deus? Será que você pode ser salvo pela sua sabedoria, pelo seu entendimento? É isso que Deus diz a você. Será, meus irmãos? Pois eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos para te dar um plano de vida, um propósito, esperança e um futuro. Assim diz o Senhor. Portanto, tome posse, porque eis que os pensamentos do Senhor, eis que o propósito do Senhor, eis que Deus quer fazer na sua vida, no qual Ele te predestinou antes da fundação do mundo, como diz em Efésios, é muito maior que você. Eis que os meus pensamentos são muito mais altos que os seus pensamentos. Assim como os céus é mais alto que a terra, é melhor, assim também são meus pensamentos. Glória a Deus. Meus irmãos, nunca ouviram falar? Ele é o Deus eterno, o Criador de céus e terra. Ele não se cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está abatido. Você pode estar sem forças, mas Deus está cuidando de você. Você pode estar desanimado, mas você não desiste. Deus está te cuidando. Deus está te cuidando em todos os detalhes. Só de você estar respirando é porque Deus preparou um propósito para você, um chamado. Eu não sei qual é o chamado da sua vida. Mas se você sabe, você conhece as promessas de Deus, por que foge do teu chamado? É isso que Deus pergunta para você. Por que você foge do seu chamado? Enfim, meus irmãos, espero que essa palavra tenha edificado a vida de vocês. Que Deus abençoe você grandemente. Nunca fuja do seu chamado. Deus tem grandes coisas para você. Deus abençoe.